Aberta e lida na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 12. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. É a sequência, irmãos, dos estudos sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje é a 8ª mensagem, o 8º estudo. Filipenses 3, a partir do verso 12, assim nos diz a palavra do Senhor. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Sendo esta a 8ª mensagem, irmãos, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Filipos. Já falamos bastante sobre a igreja de Filipos e não podemos nos esquecer onde Paulo estava ou em que situação ele estava. Ao escrever essa carta, cujo tema é Alegrai-vos, alegria, Paulo se encontrava preso. Segundo grandes teólogos, ele estaria preso em Roma. Embora seja incerta a localização, a localidade da sua prisão, cidade, o fato é que ele estava preso. Então eu fico imaginando quando ele recebeu a visita de Epafrodito. Epafrodito era um membro da igreja, talvez um pastor ou um líder da igreja de Filipos, que foi levar aonde Paulo estava preso uma ajuda financeira, e lá no meio daquelas visitas ele foi contando para o apóstolo Paulo o perfil da igreja, como se encontrava a igreja naquela situação, uma situação beligerante, com dificuldades de relacionamentos interpessoais, conforme nós já vimos nas mensagens anteriores. E eu fico pensando aqui, Paulo talvez estivesse pensando, puxa vida, eu estou aqui preso, sofrendo, num frio terrível. Aquelas masmorras romanas, elas não eram feitas para o bem-estar dos apenados, pelo contrário, era um lugar totalmente inóspito, sem condições mesmo mínimas da própria higiene pessoal. Eu começo a perceber ratos rodando para lá e para cá, um lugar terrível, e ele dizendo, puxa, eu estou aqui sofrendo, privado de liberdade, e os irmãos estão lá tão livres, mas brigando tanto, puxa vida. Então Paulo começa a falar sobre a vida. Paulo ali naquele momento, irmãos, ele começa a fazer reflexões, porque ele não tem muito o que fazer a não ser ficar preso naquele lugar. Então, naquele lugar onde ele está preso, ele começa a fazer reflexões sobre a vida e também sobre a vida cristã. Então, ao escrever essa carta para a igreja de Filipos, ele começa a fazer com que a igreja perceba que aquela boa obra que eles começaram, que Deus começou na vida deles, eles mesmos estavam se esquecendo. Eles mesmos estavam se esquecendo de cultivarem uma vida cristã. Então, quando Paulo escreve essa parte aqui, Paulo começa a falar de algumas figuras de linguagem que nos fazem lembrar ou fazem a igreja pensar que a vida é como se fosse uma Olimpíada, uma prova, uma corrida. Se não, vejamos algumas figuras que Paulo utiliza. Eu convido vocês a observarem bem o que Paulo está falando aqui de algumas palavras. Por exemplo, no capítulo, no verso 12, ele usa a palavra conquistar, ganhar, o que envolve esforço. Depois ele usa no verso 13, de novo, no verso 12, a palavra fui conquistado, conquista. No verso 12, depois ele fala a palavra alcançar.
Então remete a alguma coisa que se busca. Aí depois ele fala, um pouquinho mais adiante, no verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio. Então a gente começa a observar aqui que Paulo está falando de algo que eles conheciam muito bem, que eram as corridas, eram as disputas. Então Paulo faz um paralelo, irmãos, usando figura de linguagem, para que a igreja de Filipos entendesse que a vida não acabou, que a vida cristã ainda não chegou ao fim. Por isso, irmãos, na noite de hoje, o tema da nossa mensagem é: ainda não acabou, não vou desistir. O tema é: ainda não acabou, não vou desistir. E Paulo está falando da vida cristã, da corrida cristã, da carreira cristã. A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, quando Paulo fala, quando ele observa ao seu redor, quando ele está preso, quando ele está privado de liberdade, quando ele não tem condições mínimas de higiene, quando ele não tem condições que os irmãos lá fora tinham, privado da sua liberdade, ele diz: eu não vou desistir de seguir ao Senhor. A primeira lição que nós aprendemos é: ele ensina-nos a dar o peso correto às situações vividas no passado. Ele nos ensina a dar o peso correto, o peso certo, às situações vividas no passado. Volte o seu olhar para o verso 13. O verso 13 ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Qual é o passado do apóstolo Paulo? Um passado tenebroso. Um passado, irmãos, onde ele era absolutamente legalista. Um passado onde ele perseguia a igreja de Cristo. Um passado em que ele mesmo foi favorável a um linchamento em praça pública de um dos primeiros diáconos da igreja lá em Jerusalém, o diácono Estevão. O diácono Estevão era um bom pregador, um homem temente a Deus, fervoroso. Ele foi escolhido dentro da comunidade para servir às mesas, para atender a comunidade, e por conta do seu testemunho, os judeus o apedrejaram. Quem estava presente ali era Paulo. Paulo estava ali. E Paulo diz o texto de Lucas, escrito por Lucas em Atos, que Paulo consentia na sua morte. Ele estava aprovando aquilo tudo. No capítulo 9, nos narra o Lucas em Atos, que Paulo estava saindo de Jerusalém rumo à cidade de Damasco. E naquele caminho o Senhor Jesus apareceu a ele. E ali toda a sua história mudou. O que ele ia fazer em Damasco? Ele estava levando consigo cartas de recomendação para prender cristãos. Ele estava saindo, irmãos, de Jerusalém, fazendo uma viagem perigosa, longa e penosa para perseguir cristãos. Esse era o passado do apóstolo Paulo. Mas ele não pode viver preso ao seu passado, às coisas que não deram certo, às suas decisões equivocadas. Ele entende que a vida cristã caminha-se para frente. Então ele diz: irmãos, nós precisamos aprender a deixar o passado para trás. Então eu faço isso, eu não sou perfeito. Tem muitas coisas erradas minhas lá atrás, mas eu não vivo no passado. O meu passado é passado. Eu deixei as coisas que para trás ficam. A vida cristã, irmãos, quando Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, e ele está falando de coisas erradas que aquela igreja estava ali realizando, ele diz: deixem isso lá para trás, não tragam o passado para o presente, senão isso nunca será passado. O presente estará sempre ali, como que um fantasma a atormentar, a diminuir, a humilhar. Não sejamos reféns do passado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso ele diz: eu estou sofrendo, eu estou aprisionado, eu estou privado de liberdade, mas o meu passado, dele eu não sou refém. Eu estou preso por outro motivo.
eu não sou preso ao passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque a vida cristã é assim. Assim como o apóstolo Paulo, irmãos, também nós, olhando para trás, certamente nós podemos nos lembrar de várias circunstâncias, ou muitas delas, das quais hoje nós não temos nenhum orgulho de dizer que fizemos, ou deixamos de fazer, ou falamos ou deixamos de falar. São coisas que ainda nos aborrecem, nos entristecem ou nos trazem uma lembrança nada agradável. Mas Paulo diz, não desista, deixe o passado lá atrás. Se alguém lhe perguntar sobre o passado, responda, eu não sei porque eu não moro mais lá. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ainda não acabou, eu não vou desistir. Dê ao passado o peso que ele merece. Nós não podemos, irmãos, mais influenciar no passado. Nós não podemos mais fazer nada para mudá-lo, nada. Aquilo que nós fizemos na época, irmãos, foi de acordo com a nossa experiência vivida na época. Era de acordo com a compreensão que tínhamos na época, era de acordo com as circunstâncias que estavam na época, e acertamos ou não. Nos alegramos ou não, mas o fato é que o apóstolo diz, eu preciso esquecer dessas coisas. Eu preciso deixar as coisas lá para trás. Isso não pode ser um peso para mim. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre ainda não acabou, ainda não é o fim, não vou desistir. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo, ainda no verso 13, que nós devemos aprender a considerar as oportunidades que surgem no presente. Devemos aprender a considerar as oportunidades que surgem no presente. Volte o seu olhar ainda para o verso 13. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Observe como ele está falando sobre o presente. Ele diz, olha, se eu não posso mudar o passado, o que é que eu tenho hoje nas mãos? Onde Paulo está? Numa masmorra. Mas ele diz, apesar de estar privado de liberdade, apesar de estar sofrendo, eu não vou me rebelar contra Deus. Apesar de as coisas não estarem fluindo como eu penso ou eu planejava, tudo está ou continua da forma como Deus assim permitiu. E aqui eu vejo oportunidades. Então, eu lanço mão disso. Eu preciso abrir mão do passado para lançar mão das coisas que estão aqui no meu olhar. O apóstolo Paulo, irmãos, ele nunca perdeu as oportunidades de falar do Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava preso mesmo, lá em Filipos, na cidade de Filipos, quando começou a igreja, ele e o seu companheiro de cela, Silas, por volta da meia-noite, ele estava cantando ao Senhor, e o Senhor visitou aquela localidade com um grande terremoto, a ponto de as celas terem os seus gradis abertos, e a partir dali houve a conversão do carcereiro daquela cidade. Ele ficou desesperado quando viu aquilo, e Paulo disse, não faça isso. Ele tinha a intenção de tirar a própria vida. Estamos todos aqui, e a partir desse momento, aquele homem conheceu o Evangelho, e toda a sua família foi batizada ali mesmo naquele lugar. Observemos bem, irmãos, que Paulo está dizendo, eu vejo oportunidades onde os outros veem o fim da linha. Onde os outros pensam que eu fui abandonado por Deus, eu vejo aqui oportunidades. De fato, irmãos, existem muitas pessoas que conseguem, nas horas de crise, observar oportunidades de crescimento. E é exatamente isso que ocorre. É preciso ter um olhar diferenciado para que nós possamos enxergar o que os outros não veem. E Paulo está dizendo isso.
Paulo tinha tudo, irmãos, para ser um homem que poderia se rebelar contra Deus. Ele tinha todas as motivações, ou todas as razões, para ser um homem, para dizer quem é o Senhor, para questionar a Deus. Entretanto, ele está dizendo, eu estou absolutamente vendo oportunidades aqui. Eu avanço para aquelas que diante de mim estão. Nos faz lembrar, irmãos, que Deus age assim sempre e com todos. Vamos nos lembrar de um exemplo lá do passado, quando Moisés estava liderando o povo de Israel na saída do Egito, rumo à terra prometida. Um dos primeiros grandes desafios que o povo ali enfrentou, irmãos, era a travessia do Mar Vermelho. O exército de Faraó vindo atrás, eles estavam ouvindo o tropel dos cavalos, rumo, vindo em sua direção, vinham lá no horizonte a poeira levantando, e Moisés então diante de montanhas de um lado e diante do Mar Vermelho, ele ora a Deus e fala, Senhor, o que é que eu vou fazer? As circunstâncias eram aquelas. A pergunta de Deus para Moisés foi, Moisés, o que tens na mão? O que está na sua mão? Ele fala, é só uma vara. Ele diz, usa a vara. Toca o mar com a vara. É o que tem. O resto da história nós bem conhecemos. Avançando para aquilo que está diante de mim, o que temos em mãos. O que Deus tem nos dado? Ainda não acabou. Não vou desistir. Eu vou avançar para as oportunidades que estão surgindo no presente. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, quando ele está dizendo não acabou, não vou desistir, ele está nos ensinando a manter o foco no futuro de uma vida de plenitude diante de Deus. Manter o foco no futuro de uma vida de plenitude com Deus. Volte o seu olhar para o verso 14. Se no verso 13 ele diz, não vou deixar o passado me dominar. Se no verso 13 ele está dizendo, prossigo para aquelas que diante de mim estão, no verso 14 ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo, irmãos, que é preciso nessas horas manter o foco adiante de uma vida plena com Deus. Interessante quando ele fala prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Isso aqui são figuras muito ricas, irmãos. Quando ele está dizendo prossigo para o alvo, isso nos traz à memória um corredor, quando ele está chegando ao final, em primeiro lugar, tem aquela fita preparada para os vencedores, e ele vai romper com o peito aquela fita. É isso. Ele não está olhando para o sol, ele não está olhando para o lado, mas ele tem um foco, e o foco é, eu preciso terminar essa corrida. Eu preciso chegar lá, eu quero passar por aquela fita, eu quero passar pelo portal da entrada. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo para a igreja de Filipos, irmãos, nós temos que olhar para frente. Se eu não consigo mudar o passado, eu tenho que aproveitar as coisas do presente, porque eu tenho um futuro com o Senhor Jesus. A igreja precisava despertar para o futuro. A igreja não tinha essa visão de futuro, a igreja estava ensimesmada, a igreja estava com muito mimimi de uns com os outros, e Paulo fala, não, vamos olhar para frente, nós temos um prêmio lá adiante. Uma outra figura que ele usa aqui ainda no verso 14, irmãos, ele está dizendo, um prêmio da soberana vocação. Essa expressão é riquíssima. Soberana, maior, grande, majestosa. Vocação, chamado. Há um chamado. E esse chamado não foi retirado da igreja. Esse chamado do Senhor, irmãos, o Senhor não tirou de nenhum de nós, de ninguém de dentro da igreja.
Esse chamado, daquele chama de soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, é um chamado, irmãos, à salvação. Nós nos esquecemos que somos igreja, nós nos esquecemos que somos do Senhor. Não, nós não podemos desistir, nós somos do Senhor. Portanto, prossigamos. E ele diz: prossigo para o alvo, mesmo aprisionado, eu não vou abandonar o meu Senhor. Por isso é que o tema da mensagem é: não vou desistir. Eu não vou me rebelar contra Deus porque eu estou aprisionado. Eu não vou me rebelar contra Deus porque não acabou. Eu vou prosseguir. Eu não vou desistir da vida cristã. Eu não vou desistir da minha fé. É isso que ele está dizendo. A igreja precisa manter o foco. Irmãos, por muitas vezes nós perdemos o foco, sim. Quando nós deixamos de olhar aquilo que é o principal, nós começamos a considerar o que não é principal, o que é secundário, o que é superficial, e passamos a valorizar essas coisas em vez do chamado do Senhor para a sua igreja. Então nós começamos a inverter a ordem de prioridade na vida cristã, e Paulo fala: não, é preciso aprender a manter o foco. Esse foco a igreja não tem poder de mudar, ninguém tem esse poder. É uma chamada soberana, é um chamado maior, a soberana vocação em Cristo Jesus. Uma quarta lição que nós aprendemos, irmãos, nesse texto, quando Paulo está dizendo: não acabou, não vou desistir, irmãos, ele está nos ensinando lá no verso 16, que é mais importante saber a direção do que a velocidade do processo. É mais importante a direção do que a velocidade nesse processo. O verso 16 diz assim: andemos nós de acordo com o que já alcançamos. A figura que Paulo está dizendo, irmãos, é de um grande prêmio, é de uma corrida, sim, isso é muito claro. O que Paulo está dizendo é: nem todos temos o mesmo ritmo na igreja, mas nós não podemos nos mensurar, nós não podemos nos medir pela vida do outro, porque existem pessoas com entendimentos diferentes dentro da igreja. Volte o seu olhar para o verso 15. O verso 15, Paulo diz assim: todos nós que somos perfeitos, e a expressão perfeito aqui, irmãos, não é não ter pecado, somos aqueles que somos do Senhor, é nesse sentido, buscando a santificação. É isso que Paulo está dizendo. Todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. O que Paulo está dizendo com isso? Paulo está dizendo: gente, de fato, assim como eu estou fazendo, abandonando o passado, aproveitando o presente, sabendo que eu tenho que seguir ao Senhor, vocês têm que pensar da mesma maneira. E se alguém pensa de maneira diferente, Deus é quem vai esclarecer. Mas precisamos manter isso. Ou seja, saber, irmãos, para onde nós estamos indo é muito mais importante do que a velocidade com que nós estamos indo. Porque não adianta nada a velocidade se a direção está errada. Você está indo rapidamente para o erro. Você está indo rapidamente se afastando do alvo. Então, o mais importante não é a velocidade, mas a direção certa. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele está falando prossigo para o alvo, ele está dizendo: eu sei para onde eu devo ir. E o alvo, irmãos, não é uma igreja. Ele está dizendo: eu estou indo para o lugar para onde eu fui conquistado. O alvo é Cristo. A igreja, irmãos, muitas vezes muda esse alvo. Pessoas da igreja, líderes de igreja, a filosofia de igreja, deixa de ser Cristo e passa a ser outra coisa, ou outras coisas. O alvo, então, passa a ser a maior igreja. Aí o alvo já não é mais Cristo, é ser a maior igreja. De ter tal e tal trabalho, o alvo deixa de ser Cristo e passa a ser tal e tal trabalho.
alcançar isso, aquilo ou aquilo outro, e aí o alvo passa a ser alcançar isso, aquilo ou aquilo outro, e deixa de ser tornar as pessoas novas criaturas em Cristo Jesus. Perdeu o foco. A igreja de Filipos, irmãos, estava sim perdendo o foco. Outras coisas passaram a ser mais interessantes e importantes, e Paulo fala, não, nós não temos autoridade para essas mudanças. Por mais que as outras estejam mudando, por mais que outros pensem assim, não. Nós temos que saber para onde nós estamos nos conduzindo. Por isso, ele fala, devemos andar conforme já alcançamos. Ou seja, não abra mão do que vocês aprenderam correto. Não abram mão. Por mais que nós não tenhamos a plenitude de todas as coisas, por mais que nós não tenhamos conhecimento de todas as coisas sobre Jesus, eu não posso abrir mão do que eu já aprendi dele. E eu não posso substituir isso. Se eu souber para onde eu estou indo, eu estou caminhando corretamente. A velocidade não é o mais importante. Há pessoas que têm maior facilidade, vão mais adiante. Há pessoas que têm menos facilidade. Elas vão menos, mas vão. Paulo está dizendo, andemos de acordo com o que já alcançamos. Não abra mão, meu irmão, daquilo que você já aprendeu de Cristo Jesus dentro das Escrituras. Não abra mão. Se alguém vier com um discurso, seja quem for, com um discurso mais belo, mais atraente, mais glamouroso, desde que ele não tenha amparo nas Escrituras, não abra mão do que você já conquistou em Cristo Jesus. Porque discurso nenhum vem do Senhor se não está em acordo com a palavra do Senhor. Paulo disse, mesmo que venha um anjo do céu e vos pregue outro evangelho, que não este, é um homem amaldiçoado, é um anjo amaldiçoado, é anátema, anjo, mesmo um anjo, que se apresente como anjo, que tenha a certidão de nascimento de anjo, tinha brevet de piloto de anjo, tem a asa de anjo, é um anjo, mas a palavra não está correspondendo àquilo que está nas Escrituras, é um anjo caído, é um anjo. Mesmo os anjos não têm poder de mudar o Evangelho. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, nesse dia em que comemoramos o dia da Bíblia, Paulo estava aprisionado, certamente em alguns momentos abatido, certamente em alguns momentos como homem entristecido, pensando na liberdade lá fora, talvez pensando o inimigo jogando setas no seu ouvido, dizendo, cadê o teu Deus? Olha onde você está, vendo? De que adianta ser fiel? Olha aí. Mesmo assim ele diz, eu não vou desistir de Deus. Não acabou, eu prossigo para o alvo. Esse apóstolo, irmãos, é o mesmo apóstolo que disse, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Ele tem poder. Ele vai guardar o meu tesouro, o meu depósito, a minha herança, o meu galardão, lá na eternidade. Portanto, ele é o meu alvo, não as circunstâncias que me cercam. Essas circunstâncias, como o próprio nome diz, são circunstanciais, são momentâneas. A igreja de Filipos, irmãos, precisava aproveitar bem a liberdade que tinha e entender que, a despeito dos erros que ela tinha cometido, a vida cristã não terminou, a vida cristã não acabou. Eles não podiam desistir, eles não tinham autoridade para desistir da carreira cristã, da vida cristã, eles não tinham autoridade para mudar o alvo, para mudar o padrão, para rebaixar o padrão de acordo com aquilo que eles poderiam fazer. O padrão continua o mesmo, irmãos, é elevado, o padrão é Cristo, é elevado mesmo. E o alvo
não é outro a não ser sermos semelhantes a Cristo Jesus. Que nesse dia de hoje, irmãos, essa palavra do Senhor, assim como serviu à igreja de Filipos, também nos sirva. E assim como nós lemos no início do texto em Isaías, que essa palavra não volte para o Senhor vazia, mas ela cumpra em nós todos os propósitos de Deus para as nossas vidas na noite de hoje. Que sejamos enriquecidos, que sejamos, irmãos, encorajados, animados, fortalecidos no Senhor, porque ainda não acabou. Não podemos desistir da vida cristã. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.